Erro de gravação, Agora esta acontece. chamada está sendo gravada. Bora lá, então. Boa noite novamente. Estamos iniciando aqui o nosso trabalho, fazendo o Enem PPL de 2018, onde ele te disse, sim, eu trago fogo. Vamos. Primeira questão de filosofia. A gente fala aqui, ó, a gente comentou ainda agora, né, sobre os nossos queridos pré-socráticos, né? Só você ver o nome bem aqui, ó. E aqui ele fala do Demócrito. O Demócrito era parceiro de quem? Do Leucipo. Eles eram os atomistas. Acabou, pessoal. Letra A, resposta correta, tá? Não tinha mais nada para te procurar aí, não. Só ver qual é a próxima questão agora. Depois da 46, a gente faz a questão 61. 61. Esta bem aqui, que fala do nosso querido John Rawls. John Rawls já caiu na prova do Enem 4 vezes. Quem assistiu minhas últimas aulas, eu comentei dele com vocês, né? Nosso querido John Rawls já caiu na tua prova do Enem 4 vezes, tá? Leva o homem a sério, o famoso vai que, né? Segundo Rawls, a concepção de justiça legisla sobre a ideia do bem, de forma, aí o texto diz, o justo e o bem são complementares no sentido de que uma concepção política deve apoiar-se em diferentes ideias do bem. Na teoria da justiça como equidade, essa condição se expressa pela prioridade do justo sobre sua forma geral. Esta quer dizer que as ideias aceitáveis do bem devem respeitar os limites da concepção política de justiça e nela desempenhar um certo papel. Letra A diz: ações individuais são definidas como efeitos determinados por fatores naturais. Letra B. O estudo da origem da história dos valores morais conclui a inexistência de noções absolutas de bem e mal. Letra C. O próprio estatuto do homem como centro do mundo é abalado, marcando o relativismo da época contemporânea. Não. Letra D. As intenções e bens particulares de cada indivíduo almeja alcançar são regulados na sociedade por princípios equilibrados. É o que a gente fala no texto, né? O texto é muito claro em relação a isso. Letra E. O homem é compreendido como determinado e livre ao mesmo tempo, já que a liberdade limita seu conjunto de condições objetivas. Não objetivas, mas também subjetivas, né, pessoal? Ninguém é proibido, por exemplo, de, sei lá, rotar. Mas tu pode. Mas por que tu não faz? Porque é uma coerção de que isso é errado, de que não pode, é mal educado, é feio, enfim. Então não são apenas condições objetivas que definem o nosso comportamento. Por isso que não pode ser letra E. Então na 40, na 61, deixa ela marcadinha aqui. Fechamos. Agora a gente faz a questão 63, do lado, papai. Haha, e para cima. Retirado da obra de Thomas More. Inclusive caiu no passado na prova do Enem também, tá? Já caiu 2 vezes, então, nosso querido Thomas More. Escrita no século XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX. Opa! Ele pega uma obra do século XVI e ele quer saber qual é a influência dela no século XIX. Beleza? Em Utopia, tudo é comum a todos. Ui, papai, só eu desenhar aqui para ti uma foice e um martelo, né? Faz o L. Beleza? A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre nem mendigo, embora ninguém tenha nada seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre das ansiedades e sem precisar se preocupar com a subsistência? E retirado da obra de Thomas More, esse escrito do século XVI, influenciou o movimento social do século XIX, pessoal. Bem aqui tu matava, né, cara? Século XIX, nosso querido Karl Marx. Letra A. Inibir a ascensão da burguesia? Não, né? Letra B. Evitar a destruição da natureza. Quem nos dera, hein? Quem nos dera. Vou aceitar aqui a Miriam. Letra C. Combater o domínio do capital. Letra D, eliminar a intolerância religiosa. E letra E, superar o atraso tecnológico. Então, ficamos com a letra C como resposta correta. Agora,
A gente vai para 71. 71. Foi. A 71 fala do Marcuse. Vem aqui, ó. O Marcuse, ele é da escola de Frankfurt. Geralmente, quando cai a habilidade, quando cai a escola de Frankfurt, já caiu 9 vezes na tua prova do Enem, geralmente cai na habilidade 21, falar sobre o papel dos meios de comunicação, papai. Segundo Marcuse, dos pesquisadores da chamada escola de Frankfurt, tais forças externas. Bora lá. A maioria das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se, amar e odiar o que os outros amam e odeiam pertence a essa categoria de falsas necessidades. Isso aqui é o que ele está falando, pessoal. Indústria cultural, cultura de massa. A ideia da criação em você de falsas necessidades de sempre ter que querer consumir. Comprar um sapato novo, autocrítica. Comprar camisas da Adidas, autocrítica. A ideia de o tempo todo ter que consumir. Beleza? Tá a necessidade de ter um conteúdo, uma função determinada por forças externas. Que forças externas são essas, pessoal? O capitalismo, né? Sobre os indivíduos que não têm controle algum. Beleza? Questão de número 74. Segundo Marcuse, os pregadores chamados Escola de Frankfurt, tais forças externas são resultantes. Letra A fala em cunho espiritual. Está sendo debatido isso. B, propósito solidário. Letra C, exposição cibernética. Letra D, de dado. Interesse de ordem socioeconômica. Letra E, hegemonia do discurso médico-científico. O texto não debateu sobre isso, né? Então, agora, a gente fez a 7.1, depois a gente vai para a 7.9. Aqui, a 7.9, ela é um debate da H23. Ela é um debate sobre ética. Beleza? Só deixar marcadinho aqui. Só deixar marcadinho aqui. Pronto. Bora lá. Uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição? Um parente mais velho que costuma causar problema deve ser cuidado ou podemos pedir que vá embora? Um casamento infeliz deve ser prolongado pelo bem das crianças? Os questionamentos apresentados no texto possuem uma relevância filosófica, à medida que problematizam conflitos que estão no domínio da letra A, fala em esfera pública, mas ele só deu exemplo privado aí, né, pessoal? Letra B, valores religiosos. Letra C, fala em lógica. Letra D, de dado. E letra E, fala em epistemologia. Galera, vocês sempre têm dificuldade com essa palavra, tá? Epistemologia significa teoria do conhecimento. Beleza? Falou em epistemologia, teoria do conhecimento. Bora lá. Fechamos a questão de número 7.9. A minha última... Não, tenho mais duas. 8.3 e 90. 8.3. Bem aqui, ó. Ai, falou do bigode, hein? Ah, bigode safado. Nietzsche, papai. O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo. Então, ele quer a distinção entre homens e animais. O que diferencia você dos homens, os homens dos animais? Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Opa, o debate aqui é sobre a memória, hein? Os mais horrendos sacrifícios e penhoras, as mais repugnantes mutilações, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da memória. E qual é o grande auxiliar desta memória que ele está debatendo contigo, meu amor? Letra A fala em racionalidade científica. O exemplo do texto, no momento algum, foi esse. Letra B fala em determinismo biológico. Não, ele não está debatendo sobre uma questão de que o homem se comporta de um jeito só. E lembra, o Nietzsche é contrário a essa ideia de que existe uma única forma dos homens viverem, tá? Eu posso falar até mesmo que ele é crítico a isso. Ele prega pelo contrário, pela ideia de que não há esses valores absolutos. Beleza? Letra D, degradação da natureza. Letra E, domínio da contingência. Então, letra E, né? Consciência da existência. Beleza? E a gente fecha com a questão 90. Aquilo que está ao teu redor
Viviane. Sim, a Iris falou sobre darwinismo, tá ligado, a determinismo biológico está ligado ao darwinismo social. Perfeito. Letra E. Depreende-se do texto. Kailane, você levantou a mão, você quer falar ou foi sem querer? Sem querer, né? O áudio tá ruim? Mas já é, minha internet não tá muito boa mesmo, pessoal. Bora pra última, é a última. Bora pra cima. Peraí, que eu não te ouvi, Kailane. Pode falar. Não quer falar? Ah, tudo bem então, tá bom. Bora lá. Questão de número 90. Ela fala bem aqui, pessoal. David Hume, hein? Eu sempre te falo isso, né? Tu viu o David Hume? O que tu vai anotar? Que ele é um empirista. Só que eu sempre te falo que ele não é apenas um empirista. Ele é um empirista radical. Beleza? Ou seja, ele nega completamente a razão. Depreende-se deste excerto da obra do Hume que o conhecimento, epistemologia, papai, tem sua gênese, ou seja, tem a sua origem. A letra A fala inato, pessoal. Inatismo é racionalismo, tá? Inatismo é René Descartes. Então, tu já elimina a letra A. A letra B, dimensão a priorística, não. Letra C, elaboração no intelecto, a mesma coisa que ser inato, né, pessoal? Então, vou só puxar uma seta para cima aqui, ó. Letra D, percepção dos sentidos. Já marcamos letra D. E letra E fala em realidade transcendental. Não, ele é um empirista. Ele não está trabalhando com o transcendental, que pode ser interpretado de várias formas. Nesse sentido aí, aquilo que iria além da matéria, né? Fechamos? O professor Anderson Matos já está na área. Vou mandar o material para ele e ele vai iniciar o trabalho em história com vocês, tá? Beijo, boa noite, fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Semana que vem, pressão para cima, garoto. Já vou te mandar, Anderson. Pronto. Deixa eu vir aqui. Parar de partilhar. Foi. Fechar meu áudio. Tchau, pessoal. Beijo. Boa noite, galera. Estão conseguindo me ouvir? Tudo tranquilo? Bora começar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E a gente dá sequência. Novamente, pessoal, quando forem falar comigo, falem ou pelo chat, ou usem também o microfone. Se mandarem só o legalzinho quando eu perguntar, não vai dar para eu ver, porque eu vou estar usando a metade da tela. Tudo bem? De boa? Então, aí, para a gente fazer esse contato tranquilo entre as partes, para não ter problema, vamos fazer o uso do chat microfone. Beleza?
Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui e aí a gente começa. Cadê? Me dá um feedback aí. Apareceu para ti? Tá conseguindo visualizar aí? Sim? Beleza, então. Vamos lá, galera. Vamos começar com a questão de número 48, tá? Deixa eu aproximar bem aqui, ó. Questão de número 48. Vou aproximar ela para te poder ver, tá? Questão 48, galera, diz assim, ó. O uso da culinária popular brasileira no contexto apresentado colaborou. Galera, aqui, ó, eu tenho o uso da culinária popular brasileira no contexto apresentado. Pessoal, essa questão aqui, ó, ele está abordando uma habilidade muito fácil. Coloca aí, por favor, que é a habilidade de número 11. Na habilidade de número 11, tá? Nós temos aí identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Então, aqui, galera, ele vai fazer o uso da culinária para te falar sobre um contexto histórico, 1840. 1840, pessoal, nós temos o contexto histórico do Brasil Império. Nesse caso, no contexto histórico do Brasil Império, tá? Nós temos o Brasil no século XIX investindo na construção, vamos colocar bem aqui, ó, na construção do nacionalismo, tá? Então, ele vai utilizar a prática da culinária brasileira no contexto do século XIX justamente com a intenção de você promover o nacionalismo. Lembra que quando a gente fala, por exemplo, de nacionalismo, literalmente eu estou falando daquele teu sentimento de pertencimento. Pertencimento. Nesse caso, esse sentimento de pertencimento, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser estimulado pelo próprio Estado numa tentativa de você criar um vínculo cada vez maior entre o povo e o Estado Nacional. Fato esse, então, que na questão 48 nos leva a marcar a alternativa B de dado, construir a identidade nacional, tá? Então, muito simples essa questão, galera, pensando no contexto histórico do Brasil Império, a construção do nacionalismo, beleza? Habilidade de número 11, identificar práticas de grupos sociais. Beleza? Tranquilo? Gente, vamos para a questão de número 49. Galera, questão de número 49, ela diz o seguinte, ó. Nesses textos do século X, percebem-se, olha aqui, aquilo que eu te falei, ó, visões distintas. Galera, visões distintas, ou seja, diferentes. Aqui não dá para eu ler apenas um texto, tá? Sobre os livros e as bibliotecas. Em uma sociedade marcada. Pessoal, ó, ele quer uma característica desta sociedade aqui, tá? Então, nesse contexto, pessoal, nós estamos trabalhando qual habilidade? Vamos colocar bem aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, deixa eu só subir um pouquinho mais a página, a habilidade de número 14, tá? Comparar diferentes tipos de visões, de posicionamento. Então, comparar, tá? Comparar diferentes tipos de visões, diferentes tipos de texto em relação ao papel das instituições. Galera, no texto 1, ele vai trazer para você um texto que vai tratar do contexto do século X, falando sobre os livros, tá? E ele vai te dizer, por exemplo, que no contexto, por exemplo, da Itália, principalmente aqui, ó, no contexto de toda a Itália, você vai perceber, por exemplo, que era muito comum você gastar muito, pagar muito pelos livros, justamente porque
Esses livros, eles eram um sinal de eloquência, de desenvolvimento, de amadurecimento intelectual. Entretanto, se você pega no texto 2 aqui, pessoal, ele vai dizer que ele não gosta muito de ler, que ele não gosta muito de livros. Mas, entretanto, ele tem uma série de livros, uma prateleira. Por quê? Porque, gente, além deles serem muito bonitos, isso dá a ele um certo status. Então, veja, enquanto que no texto de número 1 eu tenho os livros representando um aspecto do desenvolvimento intelectual, no texto de número 2 nós temos os livros representando um aspecto de status social. Vamos recordar um último ponto aqui, galera. Se ele está falando, galera, a respeito de uma sociedade no contexto histórico do século X, século X é quando nós temos na Europa Ocidental o renascimento urbano, principalmente o desenvolvimento das atividades comerciais. O comércio se desenvolve nesse contexto aí. Então, você vai perceber que, a partir do contexto histórico do século X, com o renascimento urbano, nós vamos ter a retomada de alguns valores da antiguidade clássica greco-romana. Entre eles, o desenvolvimento cultural e intelectual a partir da cultura letrada. Fato esse que, na questão de número 49, nos faz marcar a alternativa correta, letra A, de amor. Difusão de uma cultura favorecida pelas atividades urbanas. Nesse contexto, para te lembrar, tá? Vamos puxar uma setinha daqui da alternativa A, tá? Para você pensar no contexto do Renascimento que eu coloquei aqui em cima. Beleza? Tranquilo? Aqui em cima. Tudo bem? Então, na questão de número 49, a alternativa correta, letra A. Vamos seguir para a questão de número 52, galera. Questão de número 52. Na questão de número 52, você tem que ter atenção com uma coisa. Olha aqui, ó. Uma ação empreendida, ou seja, feita pelos colonizadores, que contribuiu para o desastre mencionado. Gente, a primeira coisa que você tem que observar é: que desastre mencionado é esse? E aí nós temos o seguinte, ó. Nós temos um texto que vai falar sobre o grande número de mortos na África e na América. E é justamente, ó, essa grande mortandade que é justamente o desastre do qual ele se refere, o grande número de mortos. Ele dá um exemplo aqui, ó, sobre as doenças. Entretanto, ele diz, ó, bem aqui, no entanto, é importante enfatizar que não são apenas as doenças, nem a falta de imunidade que gera essa mortandade. Eu tenho um outro fator associado. E aí, gente, nós temos aqui, ó, na questão de número 52, a habilidade de número 15, avaliar conflitos. Avaliar conflitos. Nesse caso, nós temos os conflitos entre grupos indígenas, ou seja, povos originários de um lado, e europeus do outro. Nós temos aqui, ó, europeus e povos indígenas. E nesse conflito, um dos problemas para os europeus é que os indígenas estão em maior número. Como você vai reduzir esse maior número? Além das doenças, você vai instigar também o quê? Os conflitos internos entre eles. Lembra, por exemplo, que essas sociedades indígenas, elas sacralizavam a guerra. A guerra era muito importante para elas. Pensa nos Tupi, por exemplo, praticavam a guerra para os rituais de antropofagia. Então, a guerra entre eles, pessoal, já existia antes mesmo da chegada europeia. Então, o fato de você instigar conflitos entre esses grupos fragiliza a unidade que eles tinham e te permite, por exemplo, ter uma vantagem sobre eles, que é o aumento do número de mortes dessas populações. Fato esse que nos leva a marcar apenas a alternativa E de escola. Bem aqui, tá? Então, questão de número 52, habilidade 15, alternativa correta, letra B.
Vamos para a questão de número 56. Cadê a questão de número 56? Cadê? 58. Ixi, já passamos. Espera aí. Questão de número 56 está desse lado aqui, ó. Pronto. Na questão de número 56, nós temos o seguinte, ó, Segunda Guerra Mundial. Diz assim: um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Grande Guerra, foi interpretada. Galera, a palavra-chave está bem aqui, ó. Interpretada. No texto, como uma aula de geografia. Por quê? Ele quer saber o motivo. Na visão do autor, por que a Segunda Guerra Mundial foi interpretada como uma aula de geografia? E aqui nós temos, obviamente, a nossa habilidade, abre alas da matriz do Enem, que é a habilidade 1. Interpretar diferentes tipos de fontes em relação aos aspectos culturais, tá? Nesse caso aí, se eu tenho uma interpretação a respeito da guerra, isso vai passar necessariamente pela visão do autor. Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui um texto que ele vai te dizer que a Segunda Guerra Mundial, ela vai atravessar não apenas a Europa, mas ela vai atravessar, ó, regiões como Birmânia, Filipinas, as batalhas no Ártico, Cáucaso, Normandia, Stalingrado, Kursk. Gente, todas essas áreas, ó, desertos norte-africanos, todas essas áreas, ó, ilhas melanésias, todas essas áreas antes eram áreas sem importância. Então, quando você pega, por exemplo, aqui, na interpretação do autor, a Segunda Guerra Mundial é uma aula de geografia, porque ela vai colocar à tona a importância de territórios que antes não eram lembrados ou que antes não tinham importância por conta da não existência do conflito. Então, a única alternativa que nós temos que marcar aqui é justamente qual? A alternativa correta, letra A, pessoal. Teve-se ciência, noção de lugares outrora ignorados. Arthur, não pode ser a letra B, porque em nenhum momento na questão ele está pedindo um reflexo da Segunda Guerra Mundial. E outra coisa, eu não tenho alterações de fronteiras na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho na Primeira Guerra Mundial. Não pode ser a letra C, porque Íris, em nenhum momento ele fala sobre a utilização de mapas no texto, tá? Não pode ser a letra D, porque tratou-se de um acontecimento que afetou a economia global. De fato, nós temos. Glenda, só que tem um problema. Em que momento do texto ele relaciona a economia global, esse prejuízo econômico, com a interpretação da guerra? A letra D está fora da abordagem do texto também, porque é na visão do autor, tá? Letra E, tornou o continente europeu o centro das relações internacionais? Gente, não apenas o centro das relações internacionais foi para a Europa, mas principalmente outras áreas que até então eram esquecidas e desprezadas. A é uma alternativa tão simples. Isso, Márcio, nos ensina uma coisa, que em muitos casos a simplicidade é a alternativa correta, seja para o Enem, seja para a vida. Tá? Tranquilo? Não significa dizer que o certo somente é aquilo que é complexo, mas também o simples. Tudo bem? Questão de número 58, aqui do ladinho, ó, para cá. Na questão de número 58, nós temos aqui um elemento que caracterizou, no âmbito da sociedade monárquica, ó, sociedade monárquica, o projeto inovador abordado no texto foi. Gente, então ele quer uma característica dessa sociedade. Aqui ele vai te dar, pessoal, um texto falando sobre esse cara aqui, ó, o Teófilo Otoni. E ele vai querer construir, gente, o Teófilo Otoni,
Ele vai querer construir uma via que vai ligar Minas até o mar. Só que nesse projeto dele, ele vai se deparar com quem? Com grupos indígenas. E ele vai dizer o seguinte, ó, que quando ele se depara com grupos indígenas, ele vai procurar fazer o quê? Negociar a ocupação do território, gente, ó. Negociar a ocupação do território. Então, quando você pega essa questão de número 58, ela é uma questão importante porque ela mostra, por exemplo, aí um conflito, principalmente um conflito de caráter sociocultural. Então, nós temos bem aqui, galera, ó, a habilidade de número 15 também. Qual é o conflito que está sendo mostrado aqui, gente? Um conflito no interior da sociedade monárquica que envolve diretamente isto bem aqui, ó, Brasil Império. Vamos colocar aqui, ó, Brasil Império. Se você pega, por exemplo, no contexto do Brasil Império, nós temos o indígena servindo como isto bem aqui, ó, o indígena como alegoria do Império do Brasil. O que é uma alegoria? É justamente uma representação. É justamente um símbolo que representa o império. O indígena ele vai ser escolhido como símbolo do império justamente porque, na visão daquele contexto do século XIX, ele representava a origem do povo brasileiro. Então, quando você pega essa sociedade aqui, o Teófilo Otoni, ele vai ter nesse projeto inovador uma nova atitude. Qual é? Discutir, negociar e reconhecer a importância dos povos nativos. Então, a única alternativa correta é justamente a alternativa D de dado. Beleza? Tranquilo? D de dado. Questão de número 59, logo embaixo, tá? Aborígenes são as populações locais, indígenas, as populações originárias daquele lugar. Tudo bem? Beleza? Letra B. Ampliar a cidadania para integrar os grupos autóctones à região. Viviane, aqui no texto, ele não está falando em nenhum momento sobre uma discussão a respeito da cidadania, ou seja, conceder direitos, mas ele vai negociar com os indígenas, ou seja, sem conflito, a ocupação do território. O projeto dele não é estender a cidadania de ser brasileiro, ter direito político de votar ou de ser votado para esse indígena, mas é ocupar o território de forma pacífica. Então, na letra B, eu não tenho texto fazendo uma referência ou uma discussão sobre cidadania, mas sim sobre a ocupação do território. Tudo bem? Tranquilo? Questão de número 59, galera. A questão de número 59 diz assim, ó. Essa dinâmica, olha aqui, ó, essa dinâmica expõe uma nova forma de desigualdade social comum nas cidades brasileiras, associadas à dificuldade de ter sucesso no quê, galera? Tá? Então, ó, a palavra-chave aqui é a palavra dificuldade. Essa desigualdade social está dificultando o acesso ao quê? Olha o texto. O texto ele vai falar, pessoal, a respeito da Cidade Livre de Bernardo Saião, de 1956. Essa cidade livre aí, ó, ela foi um centro comercial para trabalhadores no projeto de construção de Brasília. Gente, lembra que se você pegar, por exemplo, Brasília, Brasília, nesse contexto aqui, vai servir como a cidade modelo de modernização do Brasil, dentro do projeto nacional desenvolvimentista de quem? Juscelino Kubitschek, JK, tá? Se você pegar o Juscelino Kubitschek de 1956 ao ano de 1960, o JK ele implanta no Brasil o chamado Nacional Desenvolvimentismo.
Qual era a ideia dele? Qual era o projeto do JK? Modernizar o Brasil. Modernizar o Brasil através da utilização do capital estrangeiro. Você vai perceber que o JK ele vai desenvolver aqui no Brasil o chamado plano de metas. Vamos colocar aqui, ó. O plano de metas eram literalmente 31 metas que o governo do JK deveria alcançar. Entre essas metas estava a construção de Brasília como a nova capital moderna da República. Agora, gente, quando você pega o tipo de mão de obra utilizada para a construção de Brasília, que tipo de mão de obra era? Eu vou grifar bem aqui embaixo, ó. Eram os chamados candangos. Quem eram esses candangos? Eram trabalhadores itinerantes, sazonais, temporários. Muitos deles vinham de outras regiões, e essas outras regiões, aonde esses candangos pertenciam, como, por exemplo, trabalhadores nordestinos, esses candangos tinham que deixar os seus territórios para realizar esses trabalhos sazonais na construção da nova capital. Então, quando você pega aí, do ponto de vista da desigualdade social, a dificuldade aqui, a grande contradição é, ao mesmo tempo que eu tenho o povo, que eu tenho trabalhadores construindo uma nova cidade, eles vão ter acesso ao quê? Eles vão ter acesso a lazer gratuito, eles vão ter acesso ao mercado formal, imobiliário, né? Eles vão ter aí uma dificuldade de acesso ao transporte, uma dificuldade de acesso à água potável, emprego de carteira assinada. A grande dificuldade deles é uma dificuldade que está diretamente relacionada ao quê? Qual a melhor alternativa? Letra B de bola. Letra B de bola. Professor, por que ao mercado imobiliário? Porque, gente, esses trabalhadores, pelo fato deles serem trabalhadores populares, deles serem trabalhadores pertencentes a grupos socioeconômicos mais baixos, eles não vão ter acesso, por exemplo, à propriedade, ao poder aquisitivo de você comprar o seu imóvel. Por isso que eles são trabalhadores sazonais, temporários. A dificuldade deles a ter o acesso, por exemplo, a esse mercado imobiliário formal. Deu para entender? Esse mercado imobiliário formal, ele vai ser uma dificuldade enfrentada justamente pela desigualdade socioeconômica que existe aí entre esses trabalhadores. Então, nessa questão bem aqui, pessoal, nós estamos literalmente abordando a nossa habilidade de número 18. Vamos colocar aqui, ó, analisar diferentes processos de produção e ou circulação de riquezas e os seus impactos socioespaciais, tá? Seguindo, vamos para a questão de número 60, aqui do ladinho, rapidola, tá? Na questão de número 60, o que é que nós temos? Diz assim, ó, as dificuldades retratadas estavam associadas ao seguinte aspecto daquele contexto histórico. Gente, nós vamos ter bem aqui, ó, as décadas de 1960 e 1970. Pessoal, se eu estou falando do Brasil no século XIX, especificamente falando, esse contexto aqui, ele é o contexto histórico do chamado Segundo Reinado. O Segundo Reinado. O Segundo Reinado, ele é o período de governo do imperador Dom Pedro II, tá? E se você pega aí o período de governo do imperador Dom Pedro II, nós temos aí o Rio de Janeiro sendo palco para a política educacional, aonde ele vai falar sobre as escolas. Olha aqui, ó. As escolas criadas, tá? Ou recriadas em geral, previam a presença de meninas, mas se atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática. Na província do Rio de Janeiro, várias tentativas foram feitas e tão mal sucedidas. Colocar rapazes e moças em dias alternados, em 1874, em prédios separados. Para complicar, na Assembleia, um grupo de deputados se manifestava contrário ao desperdício de verbas
para uma instituição desnecessária. E a sociedade reagia contra a ideia de coeducação. Galera, por que que nós temos, por exemplo, aqui, tá? Por que que nós temos aqui grupos sociais e políticos reagindo contra a educação das meninas, contra a educação das mulheres? Justamente porque você tem aí um conflito cultural em relação ao papel social da mulher. A mulher, nesse contexto, ela é vista apenas como um ser que deve executar tarefas domésticas na linguagem do século XIX. Então, nesse caso aqui, nós temos a habilidade, pessoal, de número 15, avaliar conflitos, tá? Avaliar conflitos. Nesse caso, eu tenho um conflito sociocultural envolvendo o papel da mulher nesse contexto do século XIX, restrito ao ambiente doméstico, à esfera da vida privada e familiar. Diante disso, nós só podemos marcar qual alternativa? Letra B de bola. Letra B de bola. Tudo bem? Vamos para a questão de número 70, lá embaixo, galera. Questão de número 70, lá embaixo. Na questão de número 70, nós temos o seguinte, ó. Segundo o contexto, as concessões. Por que esfera privada? Porque é justamente a esfera doméstica, Ingrid. Esfera privada é a esfera doméstica, é o trabalho doméstico familiar. Tudo bem? Tranquilo? Na questão de número 70, nós temos aqui, ó, as concessões da coroa espanhola visavam fortalecer, galera, ó, fortalecer do seu poder na América ao. Gente, nós temos aqui um texto em que nós temos a coroa espanhola fazendo a compra de cargos e distribuição de títulos. Títulos esses de nobreza, por exemplo. Títulos que são recebidos da monarquia. Gente, no contexto histórico do século XVI. Essa questão, ela vai tratar, pessoal, literalmente a respeito do que? Vamos colocar bem aqui, ó. Na questão de número 70, nós temos a habilidade de número 8, analisar as ações dos estados nacionais. Por que que a coroa espanhola vai dar títulos de nobreza para súditos aqui na América? Porque, gente, repara bem, se eu estou falando na coroa espanhola, a coroa espanhola ela é representada justamente pelo rei. O rei ele tem o poder e a soberania do Estado. Entretanto, o rei, por exemplo, está na Europa, a colônia está na América. Eu preciso ter alguém aqui na América que represente esta soberania, esta ideia de poder que o rei representa. Isso vai estar muito ligado também, pessoal, se a gente fizer uma relação com a sociologia, né, com o sociólogo Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, galera, que eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado com o nosso querido professor Cássio. O Pierre Bourdieu, ele tem um livro muito bacana que se chama O Poder Simbólico. O poder simbólico é aquele poder que não vai te coagir através da força. Ele vai ser um poder que te influencia através do status que você adequa e tem naquela sociedade. Tudo bem? As pessoas que ganham esses títulos que são os chamados chapetones, na verdade, não. Os chapetones, eles vão ser aqueles grupos sociais privilegiados que no contexto do século XIX, Lucas, eles vão ser os senhores das terras, os latifundiários, tá? Então, aqui, necessariamente, você tem pessoas que estão recebendo títulos de nobreza, mas não necessariamente trabalham com a grande propriedade de terra, não são necessariamente latifundiários. Tudo bem? Grandes propriedades de terras. A 62 não é tua? A 62 é o Cássio que vai resolver. Tranquilo? Beleza? Na nossa divisão aí. Então, gente, a única alternativa que nós podemos marcar só pode ser a ideia presente na letra E. Eu concedo títulos justamente para eu fortalecer a lealdade dos meus súditos à coroa.
O meu súdito ele se torna mais leal na medida em que ele se torna um representante da minha autoridade. Por isso, a alternativa correta, a letra E. Tudo bem. Vamos para a minha última questão do dia, questão de número 78. Na questão 78, nós temos o seguinte, ó. De acordo com o texto, um dos problemas com os quais as organizações sindicais de trabalhadores se defrontavam, olha o período bem aqui, ó, 1954 a 1964 era o descompasso, galera. O que que é um descompasso? Uma diferença entre o quê? Galera, nós temos aqui um texto que vai falar a respeito, por exemplo, ó, das concessões, das conquistas que o Estado faz aos trabalhadores. Se você pegar, por exemplo, desde os anos 30, Getúlio Vargas já vem fazendo concessões promovendo a instituição de direitos trabalhistas. Entretanto, esses direitos trabalhistas, ao mesmo tempo que eles garantem para o trabalhador determinados benefícios, por outro lado, a realidade social enfrentada, ela vai ser outra. Como assim? Porque você não vai ter tantas conquistas coletivas significativas. O texto vai apontar aí, ó. Não significam conquistas materiais. Justamente pelo quê? Porque ao mesmo tempo que o trabalhador consegue esses direitos, a realidade da desigualdade socioeconômica é um outro problema. Então, ao mesmo tempo que ele tem, por exemplo, benefícios sociais pela legislação, ele também tem o problema da desigualdade socioeconômica e da desigualdade, por exemplo, da renda aqui no Brasil. Então, essa aqui, pessoal, é uma questão que vai literalmente, ó, abordar também a nossa habilidade de número 15, avaliar conflitos. Nesse caso, nós temos um conflito entre a classe social dos trabalhadores brasileiros, o movimento dos trabalhadores brasileiros, e o próprio Estado. Esse descompasso, no qual, ao mesmo tempo, a Justiça do Trabalho me concede direitos, mas do ponto de vista socioeconômico, eu ainda tenho um poder aquisitivo, uma renda, um salário diferente de outros que são mais privilegiados do que eu. Então, nós temos a única alternativa possível na questão de número 78, qual? A alternativa correta, letra A, de amor. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Alguma dúvida? Gente, essas foram as questões que me designaram neste nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem aí que o professor Cássio já vai entrar, eu já vou salvar aqui e já vou mandar para ele, tá? Gente, beijos no coração, se cuidem direitinho, fiquem bem. Um ótimo final de semana, um abraço. Até mais. Muito obrigado, tá, pessoal? Deixa eu ver. É? Boa noite. Como estamos? Estamos bem? O professor Anderson está mandando aqui para a gente o arquivo. Estou só aguardando para poder passar aqui para vocês, né, e dar continuidade à nossa resolução, tá? Aí aqui fica um momento de vácuo delicado, né? Eu tenho que ficar sorrindo para a tela, balançando a cabeça. Pegue uma água lá, rapidinho, o tempo que o Anderson me manda aqui. Eu
Peraí, gente, já volto. Chegou. Bora lá. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês para nós iniciarmos. Tudo certo? Estão conseguindo ver minha tela? Beleza. Então vamos lá. Questão número 62, né, que vocês ainda agora perguntaram para o Anderson. Começando comigo, né? É porque, veja, você olha de imediato, tá aqui uma conotação claramente dentro do período da história, né? Governo Fernando Collor ali, coisa e tal. Mas existem as intersecções, né, gente? Então, vamos dar continuidade nessa ideia como um todo, tá? Vamos lá. Questão 62 está mostrando uma imagem para você, onde claramente é uma mobilização social, né? Um movimento social. E o comando ele é direto para mim, né? Trazendo essa ideia do seguinte: considerando o funcionamento do regime democrático, olha só, considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado na imagem está associado ao ou a. Bem, aqui nós temos algumas informações pertinentes para a gente, né? Quais são essas informações? A ideia que eu tenho ali é justamente um movimento social pedindo, muito claramente, a centralidade da imagem está no processo de retirada ali do governo Collor, né? Então, a letra A, ela está trazendo para a gente a legalidade dos partidos políticos que não está sendo evidenciado. Porque eu quero que você perceba o seguinte, o ênfase é o povo e o que o povo está pedindo. Tá certo? Então, letra A dá ênfase em partido político. Letra B fala em políticas afirmativas. Veja, aqui é uma contestação do governo vigente e não é um ênfase em uma política afirmativa. Logo, eu também corto. Letra C, ó, esgotamento de movimento sindical, não está entrando no ênfase. E letra D, ó, legitimidade da mobilização popular. O que isso está trazendo para a gente? O significado direto da imagem. Então, nós temos aqui um item que é direto, ele é tranquilo de ser analisado. Letra E também, ó, emergência das organizações não governamentais nem entra no ênfase, né? Então, quero que você observe, é um processo ali de contestação popular, caindo muito diretamente, inclusive com o comando, a gente consegue relacionar sem grandes dificuldades ali para a alternativa letra D. Tranquilo? Na 62, nós vamos lá para 66, tá certo? Já na 66, nós temos um outro perfil, né? Temos aqui a seguinte análise. Olha só. O texto apresenta uma análise recorrente sobre o processo de modernização do Brasil da segunda metade do século XX. De acordo com a análise, uma característica desse processo reside na ou nas. Bora no texto rapidinho, porque ele tem algumas coisas interessantes, né? Temos vivido como nação atormentado pelos males modernos e pelos males do passado, pelo velho e pelo novo. Olha, até a terceira linha ele está me dando ali uma característica interessante, né? Sem termos podido conhecer uma história de rupturas revolucionárias. Não que não tenhamos nos modernizado e chegado ao desenvolvimento, mas não eliminamos relações, estruturas e procedimentos contrários ao espírito do nosso tempo. Nossa modernização tem sido
conservadora. Cara, ele está falando que o tempo avançou, trouxemos novas características, mas olha, não rompemos completamente com o nosso passado. Texto muito claro disso, beleza? Volta ao comando, você está vendo aqui, onde ele fecha por uma análise, né? Processo de modernização do Brasil na segunda metade do século XX. E aí, uma característica desse processo. Fechou? Então, texto me diz que não rompemos completamente com o nosso passado, ainda que tenhamos ali em processo de desenvolvimento, beleza? Reside aonde? Olha a letra A. Uniformização técnica dos espaços de produção. Veja, aqui eu tenho uma situação onde ele fala de uniformidade, tá certo? Problema da nossa alternativa está justamente aqui. Uniformidade técnica. Cara, a gente está falando do Brasil e você sabe que o Brasil, o contexto histórico dele é marcado por desigualdades regionais, né? Nós sabemos, inclusive, aproveitando o mapa ao lado, que está aí da questão, a região sul-sudeste teve um grau de desenvolvimento ali industrial que foi muito mais acelerado do que as outras regiões do Brasil, né? Letra B, construção municipalista do regime representativo. Foge completamente da temática que nós estamos propondo para analisar, né? Letra C, organização estadual das agremiações partidárias. Letra B e letra C apresentam a mesma circunstância. Foge da proposta que nós estamos retratando. Letra D, olha, limitações políticas no estabelecimento de reformas sociais. Opa, olha só o que ela está me dando. Está me dando justamente essa dificuldade em romper com as nossas situações passadas, né? Já achei a minha resposta correta. E letra E, restrições financeiras no encaminhamento das demandas ruralistas. Está vendo como a letra E restringe? E como a letra D traz a dicotomia que o próprio texto está me dando de característica, você percebe, portanto, que marcado por permanências e rupturas, ainda assim com limitações em relação a essas feridas abertas que nós temos do nosso passado, tá? Então, a alternativa letra D é tranquilamente. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Beleza, bora dar sequência. A gente sai da 66 e vai aqui para 67, aqui do lado. Então, bora lá. Bem, nobererias aqui para gente, né? O processo descrito alude à necessidade de atualização da legislação, conforme. Olha só, que processo é esse que ele está evidenciando? Bora identificar de imediato, né? O Parlamento Britânico aprovou uma lei em 1835, cujo objetivo era regular o tráfego crescente nas principais vias do interior da Inglaterra, uma espécie de código rodoviário. Essa lei estabeleceu a velocidade máxima de 4 milhas por hora para veículos autopropulsionados. As regras foram revistas pelo Parlamento em 1896, quando essa velocidade foi aumentada para 10 milhas. Em 1903, novamente elevou-se o limite para 20 milhas. Olha só, o que ele está me dando no texto o tempo todo? O tempo passou, a tecnologia aumentou, a velocidade também está aumentando. Não temos dificuldades com isso, né? Então, de cara, qual é a necessidade de atualização? Gente, transformações tecnológicas, item fácil, tá? Até porque, olha, letra B, renovação do Congresso. Letra C, interesses políticos. Letra D, modo de produção, nem entra dentro do texto. E letra E, opinião pública. Você está vendo que é uma medida, uma lei que está sendo aprovada no decorrer do tempo. E o que muda no decorrer do tempo? O avanço tecnológico. Portanto, 67 é letra A. Por que o Aquiles botou isso como sociologia? Eu não faço a mínima ideia, né? Na cabeça dele isso aqui é sociologia. Eu estou para agredir ele, tá? Porque já foram duas aqui que claramente o Anderson deveria comentar. Porque, veja, o que traz para a gente a conotação?
Se lembre que o contexto que ele está me dando está inserido dentro do período ali que a gente chama de segunda revolução industrial, né? E a segunda revolução industrial está trazendo para a gente justamente as inovações tecnológicas. Ponto. Então, de uma forma direta, apesar do texto ser realmente de um sociólogo, a conotação ela é mais historiográfica para interpretação. Beleza? Objeto de conhecimento aqui, bem tranquilo, comum, inclusive, a geografia, história e sociologia. Então, 67 nós ficamos de letra A e vamos para 68, né? Kabengele Munanga. Olha esse autor aqui que eu já peguei a referência direto para você, tá? Vamos dar uma corrida aqui contra o tempo. Direto no comando, dá uma olhadinha comigo. O conjunto de ações adotado pelo Estado brasileiro a partir da última década do século XX para enfrentar os problemas sociais descritos. Agora, bora identificar que problemas são esses, né? Ele já começa me dando. Níveis de desigualdade construídos historicamente não se refere apenas a uma questão de mérito individual, mas à falta de condições iguais de oportunidades de acesso à educação, tal, direitos sociais, né? As pesquisas mostram que há um grande abismo racial no Brasil. E essas estatísticas, ao apontarem as condições de vida, emprego e escolaridade entre negros e brancos. Bem, já dá para a gente parar a leitura aqui, que é para a gente já dar o fio, né? Os problemas sociais estão sendo evidenciados: desigualdade, problemas de acesso a direitos sociais e uma questão racial. Beleza? Isso é reforçado, inclusive, olha, na própria referência, né? Tá vendo lá? Para entender o negro no Brasil de hoje. Então, como nós estamos trabalhando para enfrentar esses problemas sociais? Dá uma olhadinha na letra A. Ampliação de planos viários de urbanização. Cara, essa ideia aqui de tráfico, de cidade, por aí adiante, é o suficiente para resolver o problema, por exemplo, da desigualdade? É óbvio que não, né? Letra C, manutenção. Meus amores, todos os meus alunos vão saber o que eu vou falar dessa palavra. Mas para quem ainda não está habituado aí comigo, manutenção, pelo amor de Deus, porque eu já vi várias vezes isso acontecer, significa manter em prova de humanas. Você tem que ter isso em mente, porque aqui fora, na vida real, a gente olha a palavra manutenção, a gente pensa em consertar algo, né? Realiza-se manutenção de fogão. Quando é que a gente leva? Quando ele quebra, né? Então vai para o conserto. Mas manutenção é manter algo, tá? Então, a ideia de mantimento de rede hospitalar universitária foge também completamente aqui da nossa proposta, né, de análise. Letra D, ó, preservação de espaço de entretenimento. Cara, entretenimento resolve desigualdade? Não, né? Letra E, descentralização do Sistema Nacional de Habitação. Ela toda, né? Viu que a gente identificou os 3 problemas que o comando está me pedindo, só sobra uma, assim, tranquilamente? É porque esse aqui é um item que também teve um índice de acerto elevado. É um item fácil. Democratização da instrução escolar pública foi um caminho ali possível para enfrentar esses problemas sociais evidenciados. Tudo tranquilo, gente? 68 também? Então, vamos embora. Passamos agora para a questão número 69. Sobe rapidinho. Manuel Castells, né? Conhecidíssimo, Sociedade em Rede, inclusive é a sua obra mais conhecida, né? Vamos no comando. Nos últimos anos do século XX, o sistema industrial experimentou muitas modificações na forma de produzir, que implicaram transformações em diferentes campos da vida social e econômica. A redefinição produtiva e seu respectivo impacto territorial ocorrem no uso da... Olha, interessante. Comando, inclusive, é maior que o meu texto de apoio, né? Olha só. Existe uma concorrência global forçando redefinições constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos, inclusive capital e informação. Direto, simples, só vamos entender qual é essa redefinição produtiva e qual o impacto disso, tá? Letra A está me dando
técnica fordista, com treinamento em altas tecnologias. Olha só, gente. Veja, o Fordismo é marcado por repetição e trabalhos simples, tá? Letra B. Linha de montagem com capacitação de mão de obra em países centrais e aumento das discrepâncias regionais. Veja, a linha de montagem está altamente atrelada também ao Fordismo, exige uma ideia de mão de obra que não seja tão capacitada assim. Beleza? C. Robotização, com melhorias nas condições de trabalho e remuneração em empresas no Sudeste Asiático. Informação que não está sendo elucidada, específica demais, e eu não tenho nada que me leve a pensar na ideia ali de melhoria nas condições de trabalho. Esse seria um mundo ideal, né? Se a gente está aumentando a tecnologia e os robôs estão conseguindo desenvolver nosso trabalho, por que não aumentar o nosso tempo livre? Mas não, né? Não é o que acontece. Nós trabalhamos em uma lógica de concentração de capital e não de liberdade de tempo, né? Letra D de dado, produção just in time, com territorialização das indústrias em países periféricos e manutenção das bases de gestão dos países centrais. Olha só, é a minha resposta correta. E eu já chego falando de cara aqui o seguinte: qual é o movimento que ele está falando aqui na alternativa, para quem não entendeu? Essa aqui é um movimento que basicamente é o seguinte: os países ditos desenvolvidos, como nos é apresentado, né, eles começaram a ter um alto custo na mão de obra de produção, inclusive com uma grande quantidade de direitos desses funcionários. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma lógica do seguinte: eu vou manter a sede no meu país desenvolvido, eu mantenho essa mão de obra capacitada para pensar o produto, mas a produção vai para um lugar onde a mão de obra seja barata. É isso que a letra D está traduzindo para a gente. O celular que vocês estão em volta e meia olhando passa exatamente por esse processo. A Apple adora fazer isso, por exemplo. Samsung também faz isso. Então, uma grande quantidade dos nossos produtos hoje, esses mais tecnológicos, realizam essa forma. A sede pode até ficar, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, mas a construção dele foi expandida para vários lugares, inclusive com uma forma de baratear a produção, né? É essa a alternativa à letra D. E o problema da nossa alternativa à letra E é que ele fala sobre a fabricação em grandes lotes, só que, veja, aqui já vai contra, né, a própria ideia do toyotismo, que ele está me dando uma dica aqui nos últimos anos do século XX. Eu quis eliminar uma por uma, mas só de você se localizar temporalmente, você iria no toyotismo, né? Tudo bem? Da 69, nós avançamos para a 73, que o Aquiles fez questão de deixar o meu nome ali, ó. E vamos lá. As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Que mudanças são essas? A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Meus amores, ele já deu para a gente aqui, todo mundo já consegue se situar. Primeiro, a Revolução Industrial. Está falando em atores sociais. Quais são as principais que a gente vive falando? É a ideia da burguesia e dos trabalhadores, né? Do proletário, que ele colocou aqui como trabalhadores assalariados. Não tenho nem muito o que debater sobre isso aqui. É associar ao período que nós estamos retratando, lembrar do ênfase que se dá, até porque as outras alternativas, olha, facilitam bastante para a gente. Talvez você ficasse em dúvida ali, ó, por exemplo, campesinato, nobreza, mas lembrou de Revolução Industrial, vai lembrar da dicotomia entre aqueles que possuem o poder e aqueles que sentem o poder comer no couro, né, que são os trabalhadores. Beleza? Tranquilo, gente? Creio que eu posso ser mais direto assim na 73. Alguma dúvida até aqui ou tudo suave? Beleza, então vamos dar sequência. 74. Bora lá. Letra da canção de Gilberto Gil, né? Relaciona dois aspectos da contemporaneidade.
com reflexos na sociedade brasileira. Então, bora lá na letra rapidola. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem das grandes populações, homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Cara, aqui ele está dando para a gente, brincando com palavras, mas principalmente nas últimas linhas aqui em especial, conseguimos ter uma dicotomia, né? Essa dicotomia, ela só pode ser vista no seguinte: ele fala sobre a descoberta da antimatéria, e eu não vou ousar tentar explicar isso em alcunha de professor de física, né? Mas logo em seguida ele fala sobre a situação da emancipação do homem, né? Sobre a liberdade do homem, das grandes populações, esses homens pobres que estão vagando pelas cidades e que também ocupam os sertões. Cara, se é para encontrar uma dicotomia dos reflexos, não tenho outra alternativa senão entender que estamos falando do avanço da tecnologia para entender a antimatéria, mas permanecemos em desigualdades sociais da alternativa letra D. Tudo bem? Então, sendo bem direto ali, ele dá para a gente brincando com palavras, características sociais. Eu, particularmente, adoro questão assim, eu acho super legal. 75, bora lá. No trecho, o autor propõe uma analogia entre o vício individual e as práticas de consumo sustentada no argumento da. Que cargas d'água é isto, né? De certo modo, o toxicômano diz a verdade sobre nossa condição social atual. Quer dizer, temos a tendência de tornarmos todos adictos em relação a determinados objetos. Bem, aqui eu já mataria a questão, mas segue lá. Cuja presença se tornou para nós indispensável. Todas nossas referências éticas ou morais não têm nada de sério, porque fundamentalmente somos viciados como ele. Meus amores, essa analogia entre vício e, ao mesmo tempo, prática de consumo se sustenta aonde? Letra A de amor, exposição da vida privada, tentador, né? Mas isso aqui é uma consequência, tá? Letra A é tentadora. Letra B, reinvenção dos vínculos, perdão, reinvenção dos valores tradicionais não está em voga, beleza? Letra C de casa, dependência de novas tecnologias, tá vendo? Já achei a minha alternativa correta, né? Esse aqui é o causador. A letra A, que pode ser que tenha te levado à dúvida, é uma consequência desse vício. Beleza? D e letra E fogem um pouquinho, te direcionam para uma outra ideia. Vamos seguir agora para 7h30. Tiago já está por aí? Tá não? Que bom, já estamos finalizando. Estamos caminhando para o finalzinho. Gente, essa questão aqui é uma questão interessante para a gente. Considerando a relação entre meios de comunicação e formação de identidades, tal como é abordada no texto, a noção que explica esse fenômeno na atualidade é a de... Veja, o texto ele vai me falar de otakus, ele vai me falar de anime, de games, ele me fala de grupos, né, em torno ali da cultura pop como um todo. E a única alternativa que consegue contemplar essa ideia está na letra A, mas talvez você tenha um leve estranhamento na palavra tribalismo, tá bom? Porque nós reiteramos para vocês em sala de aula que o termo tribo ele é um termo pejorativo, né, que a gente deve evitar o uso. Mas tribalismo é um conceito relativamente novo, utilizado em algumas vertentes antropológicas, que trazem para a gente o significado de determinados grupos. O tribalista, nesse sentido, está como pertencente a um grupo, tal qual o texto está se referindo o tempo todo. Beleza? Então, é só uma questão aqui de entender como é que eu faço essa compreensão. Essa aqui já é um item um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas o próprio texto ajuda, porque ele usa termos aqui onde eu consigo fechar em determinados grupos, né?
E aí, a única alternativa que me leva para essa ideia é a própria alternativa à letra A de amor, tribalismo das culturas juvenis. Beleza? A 77, por sua vez, trazendo a ideia da Maria da Penha. No contexto descrito, a lei citada pode alterar a situação da mulher, ao proporcionar sua. Gente, Lei Maria da Penha, conhecida por todos vocês, né, justamente ali para garantia ou melhora na proteção da mulher, só pode estar relacionada justamente a isso, né? Proteção contra ações de violência. Questão também tranquila, direto, o próprio capital cultural, pelo menos da maioria, imensa maioria que está me ouvindo agora, sabe que a Maria da Penha se trata dessa relação. Ainda que muita gente confunda, tá? Mas a Lei Maria da Penha, para ser usada, ela tem que demonstrar ou estar vinculado a algo, ter uma relação. Não é de puros estranhos, tá? Tem que existir uma relação ali. E eu não estou falando uma relação amorosa, mas algum tipo de vínculo, tá bom? Só um adendo de informação mesmo. Mas questão também fácil, tá bom? 81, bora lá. A forma de atuação política indicada caracteriza uma prática associada ao. Bora lá ver que prática é essa, né? Representante da Associação de Moradores fez várias ponderações. Prestação de contas, de modo geral, tiveram uma transparência razoável. Eu acho isso bom, porque no passado eu não sabia com que se gastava. Acompanho permanentemente o desenvolvimento do que entra e do que é gasto. Bem tranquilo, né? Ao que está associado a isso. Poder disciplinar, se o cara está fazendo uma gestão onde eu tenho uma transparência maior, eu estou querendo que essas pessoas se sintam integrantes desse processo, né? Então, isso só pode estar em uma gestão participativa. Eu vou chegar com as pessoas e falar: foi gasto isso, nós estamos fazendo isso, quero que vocês opinem sobre isso. Na alternativa, letra B. Questão também direta, tranquila e fácil, tá? 82, rapidinho. Objeto de legislação recente, o enfrentamento do problema mencionado resultou na. Veja qual é o problema, portanto, que nós vamos identificar. Em um país que conviveu com o trabalho escravo durante 4 séculos, o trabalho doméstico ainda é considerado um subemprego. Os indivíduos que atuam nessa área, portanto, são vistos pelos patrões como um mal necessário. É preciso ter em casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável, desvalorização dessas atividades em relação a outros tipos de trabalho. Já entendi qual é a situação descrita, né? Então, teve uma legislação recente para enfrentar esse problema. E vai resultar no quê? Veja, nossa alternativa à letra A está dizendo criação de novos ofícios e nós não temos como definir isso, né? Letra B, ampliação de direitos sociais. Cara, se é visto como um subemprego, se é visto como um mal necessário, e eu estou tentando combater um problema, eu já sei que tem a ver com ampliação de direitos, né? Mas pula ela aí por enquanto. Letra C, redução da desigualdade de gênero. Gênero não entra em pauta, que apesar de estar submerso nesse universo. Letra D, fragilização da representação sindical, foge completamente também do debate. E letra E, erradicação da atividade informal. Eu vou acabar com a atividade informal através de uma canetada? Não, né? O que eu posso fazer é enfrentar os problemas ali através de garantia de direitos, inclusive lembrando e arremetendo ali à lei das empregadas domésticas, por exemplo, né? Então, 82 também item tranquilo para gente. Para fecharmos, questão número 85, onde está ali Gilberto Freire para gente, né? O texto relaciona-se a uma prática do Nordeste oitocentista, que está evidenciada em, bem,
Vejamos aqui uma questão de história que nós vamos analisar, né? Então, vamos buscar uma prática do Nordeste, lá de 1800 e tarará, identificada em algum lugar. Bora no texto, rapidola. Os próprios senhores de engenho eram os gulosos de doce e de comidas adocicadas. Houve engenho que ficou com o nome de guloso. E Manuel Tomé de Jesus, no seu engenho de Noruega, antigo dos bois, vivia a encomendar doces às doceiras de Santo Antão. Vivia a receber presentes de doces de seus compadres. Os bolos feitos em casa pelas negras não chegavam para o gasto. O velho capitão Mor era mesmo que menino por alfenim e cocada. E como estava sempre hospedando frades e padres no seu casarão de Noruega, tinha o cuidado de conservar em casa uma opulência de doces finos. Cara, qual é a prática do Nordeste de 1800 e pouco que a gente pode evidenciar, né? Você não terá dificuldades em identificar ali a criação artesanal, até porque ele está me dando ali justamente a fabricação no seu próprio terreno, né? No seu próprio engenho, dessas iguarias. E ele pega essas iguarias e prepara, inclusive, para receber pessoas, que é o que se traduz completamente na alternativa letra D. Nordeste também, muito característico por esse processo, né? Então, vamos direto na alternativa letra D. Gente, esse Enem que nós analisamos aqui, ele não é tão conceitual na parte da sociologia, ficou bem brando, né? Eu senti ele, pelo menos, bem brando, tá? Então, eu vou encaminhar aqui ao professor Tiago Henrique. Professor Tiago Henrique. Estou aqui. Boa noite, galera, tudo bem? Fale, mano, boa noite, boa noite. Peraí, mano. Cara, eu não sei por que toda vez que eu tento mandar isso aqui, ele nunca vai grifado, cara. Eu não sei. Tu estás logado? Será que Não. porque... Olha, eu consigo editar, eu mexo no arquivo todinho, mas na hora de te mandar, cara, ele não vai. Ei, tá vindo sem, é? Ixi. Ele vai sem. Não, sei mesmo. Então, eu vou baixar esse que o Anderson mandou. Aí o pessoal vai fazendo as anotações. Tá, deixa eu tirar minha tela aqui. Usa ele aí. Caso eu consiga, eu mando para eles aqui de cara logo. Tá. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Aí eles colocam, vai resolver quase que a prova toda. A geografia, ela pesa um pouquinho, né? Nessa prova. E é bom porque a geografia, ela tem sido bastante acessível, né? E a gente tem conseguido organizar bem as questões, deixar bem detalhada, enfim. O Aquiles daqui mandou as... Eu vou só entrar aqui, deixar tudo alinhado, tá? Já está aqui. Ele mandou as questões. As questões eu acho que estão com os nomes. Não, mas não veio com o do Cássio, né? Deixa eu fixar minha tela. Vocês chegaram a fazer, né? Vocês estão fazendo essas provas e eu sempre entendo que vocês já fizeram. Por isso, quando eu chego meio acelerado, assim, porque eu vou direto nas dores de vocês, que são aquelas dúvidas que vocês têm, certo? Para a gente poder agilizar todo o processo, poder organizar, deixar tudo alinhado, tá? Então, deixa eu ver aqui. O Aquiles me mandou aqui as questões. Não estão com... Não está com o meu nome, mas, enfim, eu estou com as questões aqui. Bora começar?
Todo mundo vendo a minha tela, o áudio tá de boa, tá tranquilo, vocês estão conseguindo visualizar tudo aí, tudo certinho. Aí eu tô aqui também no chat com vocês, aí tu vai mandando, tipo assim, só um okzinho para eu ir seguindo, tá? Deixa eu só deixar tudo alinhado aqui para saber quais são as questões. Bom, aqui estão todas as questões que estão na minha responsabilidade. Eu estou no chat também com vocês e vou ficar naquele esqueminha, tá? De receber aquele ok para acompanhar todo momento que vocês têm dúvida. E tu sempre manda assim, Thiago, eu marquei tal. Queria saber por que que não é. Aquelas que forem mais simples, mais fáceis, eu vou seguir. Aí tu só manda um ok, para a gente não parar e avançar. Pode ser? Podemos começar? Manda um okzinho aí para a gente começar. Valeu! Então vamos lá. Questão de número 47, para nós iniciarmos aqui a nossa resolução. No contexto da produção... Thiago, consegui, Thiago. Tá lá. Hoje muita luta, tá lá. Então a gente manda ele, mas eu vou fazer aqui que já tá tudo certo aqui, tá tudo alinhado. Tá? Podemos? Então vamos. Ó, no contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado. No caso, ele está citando um insumo bem aqui, que é o agrotóxico, né? Então, o insumo que está sendo utilizado é o agrotóxico. No contexto da produção, esse insumo implica em que vocês marcaram letra ou letras, só para eu me guiar. B de bola, o aumento do desequilíbrio ecológico por conta justamente da poluição causada por esses insumos agrícolas ou por esse insumo. Tudo bem? Posso seguir para a próxima questão? Então vamos. Questão de número 50 é a minha próxima questão. Questão 50. O modelo de preservação ambiental criticado no texto é considerado inadequado para o Brasil por promover. Por que que ele é inadequado no Brasil? O que que vocês marcaram? Letra B de bola, B de bola, B de bola. Nenhuma dúvida. Então, bem aqui no texto, em parte no texto, ele vai falar justamente sobre esse processo, né? A gente vai ter a perda dessa relação das populações tradicionais com seu lugar, com seu espaço. Então, nessa perda, acaba que se tem justamente a separação do homem com seu lugar de origem. Tudo bem? Nada de dúvida? Então, vamos avançando. A próxima questão é a questão 51. Antigos filósofos, antigos Aquiles, observando o volume de água, nesse volume de água, a investigação que foi feita por Pierre Bernaud contribuiu diretamente para a explicação científica sobre o quê? O que a gente tem aí? Marcou D, ficou em dúvida na C. Essa, então, eu vou voltar. Ele mediu, olha o que ele mediu, o volume da água, chegou à conclusão que apenas escoava. Ele está falando de escoamento e está falando de evaporação. E ele vai pegar o Rio Nilo como exemplo. Então, parte da água escoa, parte da água vai evaporar. Isso se refere não ao degelo de altitudes, até porque ele está falando do Rio Nilo, tá? Nem tampouco a letra D, a erosão pluvial, até porque, como estamos falando de rios, vamos atrelar isso ao processo fluvial.
e não é a erosão que ele está destacando. A letra E fala basicamente do ciclo, né? Por quê? Porque se eu tenho o ciclo funciona assim: precipita, após precipitar, escoa ou infiltra, após infiltrar, chega ao manancial e evapora. Tudo bem? Tranquilo? Deu para compreender aí? Posso seguir? Um okzinho para a gente poder seguir e avançar? Maravilha, tá tudo certo então, sem dúvidas. A nossa próxima questão é a questão de número 53, o Morro do Vidigal. O texto discute um processo em curso em várias cidades brasileiras, que é consequência. Eu vou lá colocar bem aqui, ó, todo texto, ele está falando de gentrificação. E a gentrificação é aquela valorização de áreas historicamente degradadas, correto? Como ele está falando de gentrificação, quando ela valoriza, fica mais caro de se morar e a população começa a sair gradativamente. O que vocês marcaram ou ficaram em dúvida? Letra B, 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 B. Então, a expulsão velada da população mais pobre, que não tem mais condições de se manter naquele determinado espaço. Correta? Letra B. Posso avançar? Então, vamos. Aqui, já fizemos algumas questões sobre isso, fizemos, inclusive, algumas questões na aula passada, vieram duas de população e demografia. A evolução da pirâmide etária apresentada indica uma seguinte tendência: reduz a base e eleva-se o topo. Vocês marcaram letra B de bola, aumento da expectativa de vida. Caiu aqui a conexão, rapidinho, deixa eu só conectar novamente. Mas a letra B, tudo bem? Posso avançar? Me dá um okzinho. Ok, zero dúvida, então, vamos lá. Nós estamos espelhando novamente. A próxima questão é a questão 54. Não, 54 fizemos, né? É a 55. Isso. Questão de número 55. De acordo com o texto, o objetivo descrito, o papel do organismo mencionado, ele está citando a ONU, né? Qual é o papel da ONU que vocês marcaram aí? Letra mediação de conflitos de ordem geopolítica. Nenhuma dúvida? Então vamos. Questão de número 57. No contexto atual, os fluxos do Haiti para o Brasil. O pessoal saiu lá do Haiti por conta dos terremotos e assim por diante. O que eles estavam buscando? 57. Vocês marcaram letra. Essa foi a questão mais fácil da prova, tá? Melhores condições de vida. Acho que aqui eu vou seguir por conta própria, que tu deve já ter marcado direitinho aí, tá? A nossa próxima questão é a questão 64, bem aqui. Figura 1, nós temos a divisão de Pedro Geiger, a regionalização de Pedro Geiger, e na figura 2, já vou voltar aí, já olhei que já sumiu, não sei o que está acontecendo com a internet, mas já caiu. E na figura 2, nós temos a regionalização do IBGE. E ele vai te perguntar justamente o seguinte: uma é mais propícia para algum ponto, por exemplo, para investimentos, para planejamento. Aí ele vai colocar assim: no planejamento das ações governamentais, qual é a vantagem da regionalização do IBGE sobre a primeira? Vocês
Letra A, letra A. Letra A, D, enfim. Então, vamos lá. Ela respeita as divisões políticas administrativas. O que significa isso? Significa que, ao respeitar a divisão político-administrativa, é mais fácil de planejar investimentos e ações em uma determinada área. Portanto, a letra A é a correta, mas tivemos aqui letra D e C. A letra C, considera as identidades culturais. A do IBGE, não. Ela não vai trabalhar com questões culturais, ela vai trabalhar com questões demográficas e econômicas. Então, ela não se tem ou não temos essa vantagem. Valoriza a dinâmica econômica. Para quem marcou a D, as duas valorizam. As duas trazem aspectos econômicos. Então, isso não é uma vantagem da do IBGE em comparação à de Pedro Geiger. Tudo bem? Ok? Dá um okzinho para avançar, então vamos. Próxima questão, depois da 64. Deixa eu só marcar bem aqui. Só abrir aqui a fonte. Depois da questão 64, nós temos a questão 65. Na questão 65, tá assim. No contexto descrito, uma estratégia que tem sido utilizada para a manutenção dos níveis de produtividade. Ou seja, o que tem elevado os níveis de produtividade na produção justamente destacada? Vocês marcaram o quê? Letra D. Investimentos em biotecnologia. Vivian, pode falar. Claro que sim. A letra D é a correta porque ela vai trazer biotecnologia e investimento em transgênicos. A letra D é assim, ó, adoção de política de subvenção. Essa subvenção é como se fosse um contraponto ao sistema. E, na verdade, ele não vai se contrapor ao sistema, ele vai adotar políticas de modernização. Se fosse uma contraposição ao sistema, essa ideia de produtividade aumentando seria quebrada, tá? Então, tira daqui essas políticas e também não vão se contrapor à ideia da produtividade. Deu para compreender aqui? Maravilha. Deixa eu ver qual é a próxima. A nossa próxima questão, depois da 65, é a questão 65, 72. Bora lá na 72. Atualmente, não se pode identificar apenas como espaço da agropecuária. Ou seja, ele está te dizendo aqui que não dá para identificar mais o espaço rural apenas como o espaço das atividades primárias. Perante isso, a realidade contemporânea do espaço rural descrita no texto deriva do processo de expansão do quê? Vocês marcaram letra B e D. Aumento do setor de serviços, porque cada vez mais os serviços estão expandindo. Deixa eu só puxar aqui. Cada vez mais os serviços estão expandindo e chegando nas áreas rurais, né? E como os serviços chegam nas áreas rurais, eu não posso mais pensar um espaço rural apenas pela agropecuária. Pelo contrário, né? Tu tem serviços de internet, enfim. A letra D está assim. A expansão das regiões metropolitanas, porque, basicamente, se expandir a região metropolitana, acaba com o espaço rural, vira-se espaço urbano. Ele quer que vocês entendam as novas ruralidades, as novas formas que o espaço rural tem se apresentado para nós.
e não um espaço rural passando a ser urbano. Lembra, ele não está deixando de existir, certo? A mecanização produtiva, essa é uma característica do espaço rural, mas é uma característica do espaço rural do tempo antigo e do espaço rural atual. Esse espaço rural mecanizado, ele é característico das atividades agropecuárias e de todas as atividades do espaço primário. Não é exclusivo do espaço rural, entretanto, ele não vai fazer com que a ideia de agropecuária mude. Mas a mudança contemporânea, ela vai expandir. Setores de serviços, prestações de serviços. Por exemplo, a gente pode analisar as prestações com a internet chegando nessas áreas. A gente pode analisar as prestações com hospitais chegando nessas áreas, escolas chegando em áreas rurais. Te dou um exemplo, tem região rural aqui no Pará mesmo, que os fazendeiros da área, eles se compuseram ali uma estrutura para trazer essas escolas e fixarem. Então, não é mais um espaço meramente da atividade agropecuária, os serviços que eram urbanos, eles começam a chegar. Ok? Tudo bem? Me dá um okzinho aí para poder seguir. Beleza. A nossa próxima questão, após a 73, é a questão 80. 72, né? É a questão 80. Deixa eu ir lá para 80. Na questão 80, essa foi a questão, a segunda de maior dificuldade com maior quantidade de erros dessa prova, tá? Ele fala sobre algumas áreas, por exemplo, aqui ele coloca Belém, coloca Santarém, coloca Macapá, Fortaleza, São Luís, e destaca aqui São Paulo e Rio de Janeiro. E ele coloca aqui como se houvesse um jogo ou uma relação de poder entre as cidades. O critério que rege a hierarquia urbana, presta atenção, a hierarquia urbana de todas as cidades é a, vocês marcaram letra C, o Arthur, Maria Eduarda, a Fernanda colocou letra E, eu tenho aqui letra C, ficamos entre E e C? Então, vamos lá. É a centralidade que é exercida por algumas cidades em relação às demais. Justamente é isso aqui que rege. Aí tu vai pensar assim, Thiago, mas se ela tiver sede de multinacionais, isso também não rege a hierarquia? Ela rege a hierarquia entre as cidades globais, mas não entre centros regionais como esses que eu mostrei para vocês aqui. Eu não tenho em Belém sedes de grandes empresas, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que Belém não está numa hierarquia superior às outras cidades que estão próximas a elas. Então, a hierarquia, ela não é regida pela concentração dessas multinacionais, porque nem todas as cidades terão, mas todas as cidades apresentarão um patamar hierárquico. Tudo bem? Fernanda, deu para compreender? Posso sim, Vinícius? Existência de distritos industriais de grande porte. Mais uma vez, retorno praticamente a mesma explicação. Belém não é uma cidade que tem um distrito industrial de grande porte, e mesmo assim ela está em um patamar hierárquico acima das outras. Ou seja, não são as indústrias que vão definir o nível de centralidade. Elas podem influenciar, dar mais centralidade, dar mais polarização, mas não é elas que definem essa hierarquia. Certo, Vinícius? Hoje, o que define a hierarquia é a complexidade dos serviços que são oferecidos, que vai desde a concentração de empresas, vai desde a concentração industrial, mas também hospitais, universidades, centros de pesquisas, centros de qualificação, infraestrutura, ou seja, a qualificação daquele espaço, Clara, é o que vai definir o nível de centralidade e polarização de uma cidade. Certo, Ana Clara? Okzinho para eu seguir, Clarinha, então, vamos lá.
A nossa próxima questão, depois da 80, é a 84. Deixa eu só baixar aqui, que eu estou olhando para a gente dinamizar. Beleza. 84, deixa eu ir lá no 84 com vocês. Questão 84 está aqui. Tá. Quero um conselho, vá conhecer alguma coisa da terra e deixe o homem em paz. O texto literário evidencia uma percepção dual sobre a cidade e o campo, fundamentada na ideia de, vocês marcaram o que na 84? Valorização da natureza. Iris colocou uma interrogaçãozinha porque ficou com dúvida em alguma? Ou foi aquele chute na braba? Tudo certo, então? Ah, só com vergonha é a primeira. Não tenha, não tenha. Ninguém pode ter vergonha aqui. A nossa próxima questão é a 86. Por acaso, foi a questão mais difícil da prova, com maior quantidade de erros, né? Depois que eu pego os microdados, eu analisei todas as provas, separei todas as questões, e ela teve a maior quantidade de erros. Portanto, se vocês travarem, a gente dá uma luz aqui. A causa da formação do curso d'água encachoeirado, tal como ilustra a imagem, é a vocês. Letra B, letra A, letra E, B aí é. Basicamente, deixa eu tentar te explicar uma coisa que vai, eu acho que, ajudar a compreender. Antigamente, essa região toda que está aqui era assim, tá? Vocês devem estar vendo aí. Tudo isso aqui era rocha. A água, com o passar do tempo, ela foi desgastando essa rocha. Desgastando essa rocha. A água é a mesma, mas o desgaste é diferenciado. Então, essa região aqui que está sendo colocada para vocês, ela foi uma região que foi, ou de onde os sedimentos foram retirados. Aí vem a questão, por que os sedimentos foram retirados daí? O fator é justamente uma rocha com um tipo de resistência diferente da outra. Ou seja, a rocha que ainda está intacta, mais alta, ela é mais resistente do que aquela que foi desgastada, certo? Aí bem aqui está assim, a deposição de sedimentos rochosos, tira a deposição, porque nós vamos falar justamente sobre retirada. É processo erosivo, não deposicional. Circulação em redemoinhos, não é esse o fator. Os redemoinhos vão se formar e eles vão circular dessa maneira. Eles não vão produzir esse desgaste para baixo, tá bom? Portanto, e vocês compreenderam aí a ideia? Não compreendi porque a letra é. De novo, volto aqui. Arthur, tudo isso aqui que eu estou riscando, há muito tempo atrás, está em vermelho aí, tudo era rocha, tá? Tudo era rocha. Só que com o passar do tempo, a água foi caindo aí, caindo, caindo. E se eu colocar bem aqui para ti, ó. 1 e 2. A rocha 1, ela não foi retirada, mas a rocha 2, ela foi retirada pela erosão. Isso quer dizer que essa parte onde tem a rocha 2 desapareceu por ser menos resistente. Você conseguiu compreender? Então, essa região 1 apresentava maior resistência do que a região 2. Por isso, formou-se esse fluxo encachoeirado. Beleza? Questão de número 87. Rotação de culturas. A forma de manejo exemplificada desenvolve o modo de uso da terra que proporciona a
Vocês marcaram? A capacidade de fixar nitrogênio. Isso aqui, quando se planta uma leguminosa, o objetivo é essa fixação do nitrogênio. Aqui, tranquilo? Manda um okzinho para poder seguir. Saiu. Vou voltar. Eu não sei o que está acontecendo com a internet. Mas como estamos, galera? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vocês estão conseguindo compreender as dúvidas que têm? Maravilha. Questão de número 88. Patrimônio natural. Tem alguma troca aí, mas tudo certo. Nesse patrimônio natural, ele coloca bem aqui as lavouras. Deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. Vocês sabem o que é silvicultura? A silvicultura é um tipo de prática de reflorestamento econômico. Por exemplo, eu pego uma área que foi devastada e eu faço um reflorestamento com eucalipto. O eucalipto ele vai reflorestar a área, mas ele não faz parte do ecossistema comum daquela região. Então, vai se plantar eucalipto com o único objetivo de retirar a pinha para produzir celulose para fazer, por exemplo, papel. Então, uma empresa vai se responsabilizar por fazer isso. Essa é a prática silvicultora. Nesses 500 anos, essa exploração da agricultura, da silvicultura e da lavoura, na situação descrita, esse patrimônio foi destruído, e essa destruição é explicada pelo quê? Vocês, o que marcaram? O desenvolvimento de práticas do agronegócio. Que pode aparecer como uma expansão da fronteira agrícola, tá? E por último, a 89, metas. Aqui ele está falando sobre mudanças climáticas, o compromisso, o cumprimento das metas com esses gases de efeito estufa, a redução deles, está condicionado a quê? Vocês marcaram o que aqui? Letra: investir em energias limpas e sustentáveis. Nas contas aqui, 18 questões feitas e fechamos. Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Maravilha, maravilha, que bom, que bom. Muito obrigado também, muito obrigado a todos. A gente está conseguindo já começar a ajustar, os meninos estão começando a ajustar a ideia, né, de reduzir o tempo e ir mais direto, e tudo depende também de vocês para a gente poder seguir fazendo dessa maneira bem mais rápido, bem mais dinâmico e bem mais direto, tá bom? Muito obrigado pela participação, a gente agradece também. O gabarito é 77, deixa eu ver aqui rapidinho. 77, não está gabaritado, que é da Maria da Penha, né? Então, galera, uma excelente noite para vocês. Fiquem bem, depois estaremos postando lá no YouTube. Tentem lá no YouTube dar um likezinho na postagem, tá? E a gente se encontra na próxima sexta-feira já com o nosso PPL 2019. Na minha visão, um dos mais legais de se fazer, tá bom? Mas a gente vai seguir e vai fazer, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu!